Olha, quando o juiz apita o fim de um clássico do tamanho de Corinthians e Flamengo, a história tá longe, mas muito longe de acabar, né? E a partida mais recente foi a prova viva disso. O que viu depois do apito final foi uma verdadeira tempestade de polêmicas, sabe? Com o árbitro bem no centro do furacão e jogadores importantes dos dois times desabafando, com frustrações bem grandes. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa análise para a gente entender o que de fato aconteceu depois que a bola parou de rolar. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta, que é a grande questão do futebol de hoje em dia. A tecnologia está aí para ajudar, para trazer mais clareza, mas e aí? O que acontece quando ela simplesmente parece ser ignorada? Esse é o ponto de partida de toda essa confusão. Um momento que abalou a confiança na arbitragem. A faísca que acendeu esse incêndio todo foi uma única decisão, um único cartão. Vamos dar uma olhada em como um simples lance de jogo acabou virando uma crise tão grande que precisou até de escolta da polícia. Para a gente entender a polêmica direitinho, vamos voltar para o campo. O jogo estava pegado, 1-1, gol do Lucas Paquetá para o Flamengo, Yuri Alberto empatando para o Corinthians. Parecia um clássico normal, sabe? Jogo duro, disputado, até que esse lance mudou tudo. A expulsão do Everton Araújo. E aqui, olha, aqui está o nó da questão. O árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima, foi chamado pelo VAR. E a recomendação era clara, muda esse vermelho para um amarelo. Só que, numa atitude que a gente quase nunca vê, ele foi até o monitor, olhou a imagem e simplesmente manteve a expulsão. Foi uma decisão que na prática peitou a própria ferramenta que foi criada para ajudar. A reação, claro, foi imediata e muito intensa. A confusão foi tamanha que, para garantir a segurança dele na saída do campo, o árbitro precisou de uma escolta policial. Isso já dá uma ideia do nível de tensão que essa única decisão causou lá na Neoquímica Arena. Agora, vamos virar a chave e olhar a perspectiva do Flamengo. A frustração do time ganhou uma voz, e uma voz bem alta, na figura do zagueiro Danilo. Ele não poupou palavras não para descrever o que ele sentiu ali dentro do campo. E que frase, hein? Ele brigou com a imagem. Para o Danilo, a coisa era muito simples. A imagem estava ali, no vídeo, mostrando que era lance para amarelo. Não importava se fosse a favor ou contra, era amarelo. Mas, na visão dele, o juiz escolheu ignorar a evidência. Foi uma crítica direta, na lata. E essa sensação do Danilo não era só dele, não. Longe disso. Uma enquete na internet mostrou que a grande maioria do pessoal estava do lado dele. Pensa só, 75% de quem votou achou a decisão um absurdo. Ou seja, a frustração do zagueiro era a mesma da torcida. Mas olha que interessante, o zagueiro também mostrou um certo equilíbrio. Ele fez questão de dizer que sabe da pressão gigante que os árbitros sofrem. Mas ele terminou com um apelo, um pedido por mais calma, mais clareza na hora de tomar essas decisões que podem, como ele mesmo disse, condicionar o jogo inteiro. Bom, enquanto o Flamengo estava nessa fervura toda com a arbitragem do lado do Corinthians, um outro drama completamente diferente estava acontecendo e o protagonista era ninguém menos que o atacante holandês, o Memphis Depay. A situação do Depay foi escalando muito rápido. Começou com uma dor que ele sentiu em campo, virou uma revolta bem clara lá no vestiário e acabou com críticas diretas à preparação física do clube. Era uma crise pessoal, mas com consequências para todo mundo. As razões para a frustração dele eram várias, sabe? Ele vinha se queixando de problemas musculares que não paravam de aparecer e estava bem insatisfeito com a forma que o clube controlava a carga de treinos. E com jogos importantes da seleção holandesa e a Copa do Mundo batendo na porta, o Depay sentiu que a carreira dele estava em risco. Ele chegou a cogitar viajar para a Holanda para se tratar por conta própria. A tensão ficou escancarada quando o Depay foi flagrado no celular ali no banco de reservas. Ele correu para as redes sociais para se explicar, dizendo que estava falando com a equipe médica dele lá na Holanda, tentando resolver a lesão. E fez questão de dizer que, apesar da frustração pessoal, ele estava apoiando o time. Ok, vamos respirar fundo e dar um passo para trás agora. Essas duas histórias, a do Danilo e a do Depay, que aconteceram no mesmo jogo, na verdade revelam problemas bem maiores do futebol brasileiro como um todo. E esse slide aqui mostra isso de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem o Flamengo vivendo uma crise de confiança na arbitragem e no uso do VAR. Do outro, o Corinthians lidando com a crise interna sobre a preparação física dos jogadores, o que expõe aquele conflito entre o que o clube precisa e o que um jogador de elite internacional precisa. Um jogo só e dois problemas estruturais gigantes vindo à tona. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final, né? Quando a tecnologia não resolve o problema e a preparação física vira motivo de briga, quem é que paga a conta no fim do dia?
São os clubes? Os jogadores? É o espetáculo que a gente assiste? É uma pergunta que, depois desse clássico, fica ainda mais forte.